Saúdo a todos os presentes, conectados conosco, com a paz do Senhor Jesus. Assentados mesmos, convido para abrirmos a Palavra de Deus no Velho Testamento, num dos textos sugeridos hoje na Escola Bíblica Dominical, que está no livro do profeta Joel, no capítulo 3, livro do profeta Joel, no capítulo 3, apenas versículo 14. Profeta Joel, capítulo 3, versículo 14. Diz assim a palavra de Deus: multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto, no vale da decisão. Amém. Meus queridos, antes da mensagem, quero fazer uma pergunta aqui para a igreja. Você entendeu esse louvor? Os crentes de Castanheira que nos assistem entenderam o que cantaram? Os frutos, meu amado, que o Espírito Santo consegue gerar na minha vida, estou guardando para ti. Qual é os frutos que você está guardando para Ele? É o fruto do seu pecado que você continua alisando, passando perfume nele, maquiando? Da igreja fiel? Não. Da igreja fiel é o fruto da glorificação, de um novo cântico, de uma alma cheia de gratidão, de uma igreja que carrega um estandarte da fé, da fidelidade, da definição. Meus irmãos, o hino é profundo. Só o Espírito Santo pode inspirar pastores uma poesia como essa. Nenhum homem, na sua inteligência normal, consegue alcançar uma inspiração como essa. Meus irmãos, a igreja fiel canta esses mistérios. Ah, que pena que muitos crentes não valorizam este privilégio e esta honra de cantar, de louvar hinos tão profundos, tão proféticos, tão inspirados pelo Espírito Santo. Mas a igreja fiel, genuína, quando ela canta um louvor desse, a alma dela se derrete e se derrama, porque o mesmo Espírito que inspirou um louvor como esse é o que está presente, tocando, inspirando os instrumentistas, inspirando os cantores, inspirando aqueles que louvam, porque o louvado está presente. O louvado merece toda a honra e toda a glória.
multidões, num vale chamado o Vale da Decisão. Porque o dia do Senhor está perto, no Vale da Decisão. Gostem alguns crentes ou não, para esta obra, o Senhor tem orientado, revelado, determinado que a escola bíblica dominical é o norte. É o eixo central para impulsionar a caminhada, a jornada nesta última hora. Os irmãos que são fiéis à escola bíblica dominical têm observado que, apesar de continuarmos no livro de Cantares, nas últimas 3 escolas bíblicas dominicais, os textos são enfatizados nos profetas menores, chamados menores: Abacuque, Sofonias, Joel. Isto não é por acaso, é porque a mensagem, queridos, a mensagem profetizada no livro desses profetas denominados menores, eles são denominados menores não em importância, eles são denominados menores em função do volume da profecia e do tempo menor que eles profetizaram. Porém, queridos, as profecias desses profetas denominados menores, eles trazem uma mensagem oportuna, é uma mensagem contundente e urgente. Embora a maioria deles profetizaram acerca de 2.500 anos atrás do nosso tempo, mas a mensagem deles é perturbadoramente atual. Dá-se a impressão de que eles são nossos contemporâneos, pastor João. Para quem crê em profecia, para quem tem temor da palavra de Deus. Quem não crê e não tem temor, não faz diferença nenhuma. Porque a mensagem deles elas tangem sobre temas que são atualíssimos. Esses temas estão na agenda das famílias, da sociedade mundial e da mídia mundial. E a mensagem deles, para quem gosta de ler Bíblia, para quem tem prazer ainda em ler a palavra de Deus, a mensagem deles não é uma mensagem periférica, não é uma mensagem superficial, mas é uma mensagem e avisos que tocam no âmago das grandes questões mundiais atuais. O mundo hoje, amados, o mundo hoje vive o seu pior momento. E o mundo segue na sua marcha de construção e ao mesmo tempo destruição, sem se dar conta do resultado final. Não interessa o resultado final, o que interessa é hoje. A realidade mundial é que o nosso mundo está em profunda agonia. Estamos vivendo um tempo profético denominado dores de parto, conforme Miqueias 4:9 e Romanos 8:22. O mundo está assustado, o mundo está perplexo, chocado, acuado pela maldade, pela violência, pela falência dos valores éticos e principalmente pela falta de amor uns aos outros. As nações mais poderosas da terra não sabem o que fazer, não sabem.
Guerras, conflitos, tensões, o mundo está gemendo. Há um mundo aflito. E cada dia mais, preste atenção aqui, igreja fiel, cada dia mais a igreja fiel entende e confirma: aqui não é nossa casa, aqui não é nosso lar, estamos com saudade do céu. Eu falei uma frase bonita aqui, mas eu quero saber, é a sua realidade? É a realidade do seu coração? Estamos com saudade do céu? Não, alguns estão com saudade do Egito, das panelas de carne do Egito, mas a igreja fiel, embora nunca esteve lá fisicamente, mas pela fé nós sentimos o céu, pela fé nós cremos no céu, pela fé nós cremos nas ruas de ouro, pela fé nós cremos no coro celestial, pela fé nós cremos na árvore da vida, pela fé nós cremos na eternidade. O coração da igreja fiel de verdade está com saudade do céu. Os falsos crentes não têm nenhuma saudade do céu, meus irmãos, embora eles tenham um carimbo de crente, de maranata, mas a igreja fiel não. A igreja fiel, o coração dela tem saudade do céu, tem saudade do céu. E a mensagem genuína do Evangelho, amados, é a mensagem da esperança. Num mundo de tantas aflições e dores, de tanto choro e lágrimas, de tantas guerras e conflitos, de tantas perturbações e aflições de ordem natural, econômica, política, social, espiritual e moral. Mas a igreja fiel não caminha para o fim do túnel, mas a igreja fiel caminha para aquilo que o pastor Gedeuti falou na escola bíblica dominical semana retrasada. A igreja fiel caminha para o amanhã de luz. A igreja fiel caminha para o céu, onde não haverá nem dor, nem lágrimas, nem sofrimento, nem luto e nem morte. Meus irmãos, agora há pouco terminou aqui um seminário das crianças intermediárias. Foi postado algumas fotos no grupo WhatsApp da igreja. Mas que pena, queridos. É uma pena que muitos não valorizam esses momentos tão sublimes, tão importantes. Muitos não dão valor mais a isso. Mas nós tivemos aqui mais de 120 crianças intermediárias. Um grupo veio convidar de um orfanato. Orfanato. Eu olho aqui pensando, eu estava aqui durante o culto, meus irmãos, pensando nisso. Eu estou vendo aqui um dedinho na boca, o outro aqui mexendo a cabecinha. Mas ela está abraçada. Em casa ela tem o papai e mamãe para abraçar. A maioria que tem. Daqui a pouco vai cair a noite. As pessoas não pensam mais nisso. Nosso coração está muito duro. Nós nos tornamos pessoas frias. Mas eu ainda penso um pouquinho nisso, sabe, irmã Solange? Eu glorifico o Senhor, porque a maioria delas aqui vai deitar daqui a pouco, o papai vai lá, a mamãe vai lá, dá um beijinho, boa noite, vai orar, pastor Anderson, vai dar o leitinho, com Toddy, chocolate. Mas as crianças que tiveram aqui do orfanato, tem isso não, Louvate? Elas não têm isso não. E às 4:30 da tarde, um pequeno grupo, uma igreja desse tamanho aqui, os diáconos todos convidados, pequeno grupinho veio,
para fazer o culto profético para elas, o seminário delas. E um dos dons que o Senhor deu no culto profético era o seguinte: vai entrar uma criança, uma menina. Você não falou só uma criança, não. Então vai entrar uma menina aqui hoje. Ela está com muita saudade da mãe. O coraçãozinho dela está doendo de saudade. Mas eu tenho uma resposta para ela hoje. Diz para ela que eu ainda vou restaurar a união dela com a sua mãe. Quantos dão valor a isso? Quantos se dispuseram a sair do conforto da sua casa, pastor João, para vir aqui buscar o Senhor, ajoelhar aos pés do Senhor? Senhor, o que o Senhor quer falar com essas crianças? Quantos estão interessados nisso? Quantos? Conta na mão quantos diáconos vieram. Quando o pastor transmitiu o dom, ela levantou a mãozinha dela. A irmã está aqui de testemunha, estava no colo da irmã ali. E a irmã falou assim: baixa a mãozinha. Não vou baixar, eu quero que o pastor me veja, porque Deus falou comigo. Eu sou essa criança, estou com muita saudade da minha mamãe, tem muito tempo que eu não a vejo. Eu quero que o pastor me veja. Eu quero dizer que Deus falou comigo aqui. Tem algum valor para vocês? Tem algum valor para todos aqui hoje? Tem valor isso para alguns aqui ainda? Tem. Ainda tem. Ainda há um remanescente fiel, queridos. É um grupinho pequeno, hein? Mas ainda há um remanescente fiel. E quando eu vi aquela criancinha de mão levantada, eu louvei a Deus. Ah, Senhor, louvado seja o teu nome. Vale todo o esforço das professoras, se preparando, jejuando, orando. Um grupo que ensaiou, que esteve aqui presente para apoiar. Só da mãozinha dessa criança levantada, de 6 aninhos de idade, e dizendo: eu quero que o pastor me veja, porque Deus falou comigo aqui. Isso tem valor para você ainda? Os fiéis genuínos têm uma alegria que independe das circunstâncias da vida. É a alegria da salvação. E esta alegria é resultado da fé viva. Se a fé estiver doente na sua vida, a sua alegria está enferma. O Evangelho, amados, é um projeto profético de salvação para uma igreja que a Bíblia chama de igreja fiel. O Evangelho é um projeto de vida que funciona dentro de um corpo, através da ação do Espírito Santo. E a mensagem central desse tempo profético é: vem, vem, vem. Esta é a mensagem central. Todos os marcadores proféticos estão dentro do vem. O tempo está cumprido, tudo está pronto na eternidade. Mas o profeta diz aqui: multidões, multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto. O mundo inteiro, o pastor Sebastião comemora, quase que o mundo inteiro, o dia dos pais, o dia das mães, o dia da criança, o dia do trabalho. Mas a Bíblia diz que há um dia especial, Louvate, que é o dia do Senhor. E se há 2500 anos, Louvate, o profeta já dizia: está perto, hoje está mais perto ainda. Eu já disse aqui algumas vezes, vou repetir: a geografia da vida é feita de montes e vales. Os montes são os lugares bonitos, você vê ao longe, você vê o horizonte, você vê melhor.
as coisas, são as fases boas da vida. É uma sensação boa, parece estar mais perto do céu. Assim são os montes, os vales não. Os vales apontam para os momentos difíceis e os momentos doloridos da vida. Por isso que a Bíblia tem várias expressões relacionadas aos vales. Por exemplo, o vale da sombra e da morte. Quem passou nesse vale? Davi. Foi o salmista, ele passou. Mas não passou sozinho. O Senhor estava com ele. A Bíblia fala do vale das lágrimas. E há muitos homens de Deus que passaram por este vale. Um deles foi Jeremias. Chorava nas grutas e cavernas, perseguido. Mas não passou sozinho, o pastor João. O Senhor dos Exércitos estava com ele. Ele venceu o vale das lágrimas. A Bíblia fala do vale da depressão. O profeta Elias passou por esse vale. E depois desse vale, ele andou mais 40 dias e 40 noites, com a força da comida que o anjo deu para ele. Há muitos vales, os vales dos lares destruídos, o vale da desesperança. Marta e Maria passaram por este vale. Ah, Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Não tinha mais esperança. Mas o Senhor falou: você crê? Você crê? Tudo é possível que crê. Mas passaram, venceram o vale da desesperança. Hoje muitos estão passando pelo vale dos filhos roubados pelo mundo, o vale das tristezas. Mas interessante, meus irmãos, se você ler a Bíblia em espírito de oração, você entende uma coisa: é nos vales que se toma grandes decisões. Não é nos montes, não. Os montes você conquistou já a vitória, mas antes do monte você passou pelo vale. E a decisão que você tomar no vale te leva para o monte ou te leva para mais fundo no vale. E o Senhor mostrou que hoje aqui nesta noite é o vale da decisão. Para alguns que estão presentes, que nos assistem. Por que, pastor, o vale da decisão? Porque o mesmo profeta Joel, antes aqui de dizer multidões, multidões, ele diz o seguinte: e há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Esse é o Deus que nós servimos. Você está atravessando algum desses vales? Se invocar o nome do Senhor, você será salvo. Não é o nome do pastor, nem o nome da igreja Maranata. Aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Meus amados, semana passada eu estava pregando lá numa igreja em Cariacica, Vila Capixaba. Ganhei, pastor, até um copo personalizado. Nunca ganhei aqui, hein? Você também não? Eu ganhei um copo com meu nome lá, fiquei todo inchado. Grandes coisas, mas é a consideração dos irmãos. Eu estava dizendo para eles lá, quando eu me converti, meus irmãos, que eu tinha 14 anos de idade, acho que eu não contei essa experiência aqui ainda não. Se eu contei, os irmãos me perdoem. Tá bom, irmã Cassinha? Me perdoe. Fui batizado com o Espírito Santo com 14 anos. Lá em Minas Gerais, na minha terra lá, que eu tenho orgulho, quando a gente está muito alegre, muito feliz, está leve, você diz assim: estou quase avoando. Fala voar, não fala avoar. Eu achei que eu ia avoar quando eu fui batizado com o Espírito Santo, porque o batismo com o Espírito Santo marca o homem. Eu nunca esqueci daquele dia. Mas eu estudava,
numa escola de padres escolápios. Era um colégio perto da minha casa, onde eu morava. Então, o ambiente que eu vivia, que eu estudava, era um ambiente que vocês imaginam, totalmente religioso e totalmente vocacionado para o romanismo. Não estou falando nada contra. E eu fui batizado com o Espírito Santo. Então agora eu era um novo menino, uma nova criatura. Comecei a ser perseguido, criticado, zombado. Mas como eu estava mesmo, de verdade, batizado com o Espírito Santo, aquilo não me afetava. Mas eu fiz uma pergunta para o Senhor naquela época. Eu sempre gostei de perguntar ao Senhor as coisas. Eu perguntei assim, eu era novo ainda, meus irmãos, eu estava começando. Uma pergunta assim pode ser banal para alguns aqui. Eu perguntei assim, será que Deus é evangélico? Alguém já se perguntou isso aí? Eu perguntei. Será que Deus é evangélico? Será que Deus é católico? Será que Deus é muçulmano? Será que Deus é hinduísta? Será que Deus é budista? Será que Deus é Hare Krishna? Que é pergunta de menino, entendeu? Pergunta assim, que eu estava vivendo naquele ambiente ali, aquela experiência diferente. Não conhecia aquilo, meus irmãos. Não conhecia nada daquilo. Um dia eu estava na igreja, Deus começou a usar a língua estranha, o outro reinterpretar, eu achei que era a oração do Pai Nosso em hebraico. Aí o Senhor começou a falar assim, esse que falo contigo. Eu falei, é comigo? Eu falei, é contigo mesmo. Tem certeza? Tenho. Desse jeito, queridos. E eu perguntei, Senhor, e aí? O senhor é evangélico? Que eu agora sou evangélico. Eu quero saber. O Senhor, misericordiosamente, me respondeu. Abri a palavra. Oração do Pai Nosso. Pai Nosso que está no céu. Ah, entendi. Deus não é nem evangélico, nem católico, nem muçulmano. Deus é Pai. Deus é Pai. Ele não é ecumênico, não. Ele é Pai. Então Ele me aceitou do jeito que eu estava. Aceitou você. Aceita a todos que querem Ele. Ele abraça. Porque Ele é Pai. Ele não é dono de religião. Deus é Pai. Então, meus irmãos, se Deus é nosso Pai, o céu é nosso lar, e nós estamos indo para lá.